Sejam bem-vindos. Meu nome é Fernanda Yamal, para quem está chegando aí. E eu ensino as pessoas a ganharem dinheiro com bolos caseiros em casa. É isso aí, tá bom? A empreender com bolos caseiros, melhor de dizer assim, né? E hoje, como eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e choveu pergunta, muita pergunta bacana, eu vou responder algumas, mas antes de começar, muito obrigada por vocês enviarem as perguntas. Porque, olha, eu vou falar uma coisa. Foram tantas perguntas que, assim, por exemplo, uma pergunta que vocês me fazem pode se transformar em uma aula. De tão bacana, tá? Então, muito obrigada mesmo. Só uns recadinhos antes aqui, bem rapidinhos. As alunas que não conseguiram entrar na minha comunidade secreta ainda, para quem é aluno, gente, aluno do curso mesmo, eu tenho uma comunidade secreta onde a gente faz aula ao vivo, onde a gente troca experiência, resolve, né, responde as dúvidas de vocês. Para quem não conseguiu entrar ainda, por favor, envie e-mail para suporte@fernandayamal.com.br falando que você não conseguiu entrar ou que você não achou o e-mail que nós enviamos para você. Ok? Mas, por favor, por gentileza, gente, se já coloquem o nome completo de vocês, o e-mail, entendeu? E fala de que turma vocês são, para ajudar a gente a agilizar o processo, tá bom? E outra coisa, ó, alunas, turmas anteriores a julho, a gente tem uma comunidade para vocês. E turmas de julho, a gente tem outra. Por quê? Porque são outros interesses nesse momento, as turmas anteriores já estão muito mais avançadas que vocês, e eu achei muito melhor, porque a gente consegue dar uma assistência melhor para vocês. Imagine se vocês estivessem numa comunidade com mais pessoas do que tem na comunidade de vocês, para a gente responder. Vocês iam concorrer com as antigas também, entendeu? Então, assim, como que tem acontecido? A gente faz uma aula ao vivo semanal para vocês, simultaneamente nas duas comunidades, então o conteúdo que vocês têm é o mesmo, né? Porém, cada um no seu quadrado, tá? Então, você é aluna, gente, tá? Que você chegou em julho agora, por favor, não solicite sua entrada nas duas comunidades, não, tá? Só acessa o link que a gente mandou para você, ok? Veja bem, uma das perguntas muito interessantes que eu recebi, Fernanda, eu estou começando agora, eu estou insegura, e como é que eu faço para fazer o cliente me dar uma feedback do bolo? É chato eu perguntar se ele gostou do bolo? E eu falo uma coisa para vocês. Gente, quando nós somos verdadeiros, né? Por que verdadeiros? Porque, por exemplo, quando eu comecei, ou então até depois de começar, e quando eu estou testando receitas, eu converso com o meu cliente. Eu falo, olha, seguinte, eu estou um pouquinho insegura ainda quanto a essa receita, e me dá a sua opinião, por favor, depois, né? O que você achou? Se você achou que ele tá muito doce, ou se faltou um pouquinho de açúcar, ou se tá mais sequinho, ou se você queria molhadinho e tal. Não sei. Você faz, por gentileza, esse favor de me mandar um WhatsApp? E aí, o cliente manda. Se porventura ele não mandar, o que eu faço? Eu vou lá e... Oi, e aí? Comeu o bolo? O que você achou e tal? Não sei o quê. Se você estiver falando, né, de uma situação em que você está fornecendo bolos pela primeira vez para um cliente que você não conhece, não tem nada demais você falar, olha, seguinte, estou começando agora, ou então, depois você fala para mim o que você achou do bolo, porque eu sempre gosto de saber dos meus clientes para eu poder melhorar a cada dia, né? Eu estou em constante aprendizado, então eu quero fornecer, assim, o melhor produto para vocês. Beleza, ele tchau, dá tchau, come lá o bolo e não te liga. Meu, sem problema nenhum, você pode sim enviar mensagem para ele, falar, oi, tudo bem? E aí, você gostou do bolo e tal? O que você achou? E, minha filha, respirar fundo e esperar o cliente responder. Porque é o seguinte, gente, ó, veja bem, pode acontecer
do cliente falar para você que o bolo estava ótimo, que estava uma delícia, que ele esqueceu mesmo de te passar mensagem e que ele vai querer outro e que ele vai te indicar. Como também pode do cliente chegar para você e falar assim: ah, não, eu achei que faltou cobertura. Ah, eu achei que estava seco. Ah, eu achei que é muito pequeno. Ah, eu achei, não gostei. Eu prefiro o que eu faço, eu prefiro de tal lugar, entendeu? Pode acontecer isso, porque uma coisa que a gente tem que, cara, ter em mente é que a gente não consegue agradar a todos, certo? E que, assim, a gente precisa estar em paz e estar segura do nosso produto, né? Cada pessoa tem um paladar diferente, cada pessoa dá importância para detalhes diferentes no bolo, como preço, como qualidade, como, entendeu? Então, a gente vai ter que lidar com todos esses tipos de clientes, ok? E uma coisa, assim, a mais importante, eu acho, é, primeiro, escutar e receber a crítica com humildade, né? Parar, respirar e responder para o cliente, agradecer, né? Fala que você vai ficar mais atenta, ou simplesmente, se for uma característica do seu bolo, por exemplo, eu achei que o bolo de fubá cremoso podia ser um pouco maior, podia ser um pouco mais baixo. Eu, por exemplo, quando faço bolo de fubá cremoso, eu aviso meu cliente, assim, ó, esse bolo a gente assa, ele fica lindão, mas quando a gente desliga o forno, que a gente tira, tá? Ele abaixa bastante, fica aí com 19 centímetros, mas fica com uns 4 centímetros, 4,5 no máximo de altura. Mas ele é assim, tudo certo para você? Entendeu? Ou então explicar para o cliente depois, beleza? Mas sempre ter em mente também que isso é normal do ser humano, tá, gente? Às vezes você tem aí 20 feedbacks positivos e uma pessoa comenta que não gostou, ou que o de fulano é melhor, ou que, sei lá, algum comentário, muitas vezes até descabido, né? Mas você vai dar importância para quem? Para as pessoas que falaram bem? Ou para essa única pessoa que falou mal ou que reclamou? O ideal era que nós analisássemos, né, as nossas condutas, o porquê que aquele cliente falou, porém, que desse importância aos feedbacks positivos, porque afinal a gente não consegue agradar todo mundo ao mesmo tempo, certo? Mas, gente, não é isso que acontece. Geralmente a gente fica arrasada e a gente dá importância para aquela uma pessoa que falou mal do seu bolo, entendeu? É isso que acontece. E por causa disso, o que isso pode interferir na sua rotina? Isso pode, nossa, te balançar completamente, você fica mais insegura do que você já está. E pode até acontecer de você querer mudar de tamanho de bolo, de receita, querer fazer algo assim, nossa, eu preciso aumentar essa receita a qualquer custo, né? Cobrar esse mesmo valor, porque daquela uma pessoinha falou, tá bom? Então, assim, você precisa filtrar os comentários, se analisar, certo? E ser ponderada, porque uma coisa é nós nos preocuparmos com o cliente, certo? É uma coisa que eu prezo muito e que eu sempre falo, que em primeiro lugar tá o quê? Tá o cliente, né? A gente precisa se colocar no lugar dele, a gente precisa fazer tudo melhor para o cliente, certo? E depois pensar, claro, né? Qualidade é importante, preço é importante, mas primeiro o cliente, porque a importância que você dá para ele, o resto é consequência, né? Se você dá importância para o seu cliente, você vai fazer um bolo bom, você vai usar os melhores ingredientes, você vai ter responsabilidade na hora de precificar o seu produto, porque a gente vender muito, né? Nós nos tornarmos uma boleira de sucesso, não significa que a gente tem que dar bolo para os outros, não, gente. Não significa que a gente tem que trabalhar de graça. A gente não significa nada disso. Entendeu? Então, primeira coisa, o cliente, tá? E, ó, fiquem tranquilas e tranquilos.
Pode perguntar sim, porque isso para o cliente é um sinal que você se preocupa com a opinião dele. Eu recebi, não foram uma, não foram duas, não foram 3 perguntas, foram mais perguntas sobre essa mesma dúvida, tá? Fernanda, quanto tempo eu posso deixar a emulsão pronta antes de acrescentar a farinha e o fermento? Eu posso deixar de um dia para o outro, eu posso deixar algumas horas, né? E é o seguinte, veja bem, como que eu organizo a minha rotina aqui? No dia anterior, eu oriento vocês a fazerem o mise en place. E o que é o mise en place? É separar, pesar todos os ingredientes que vocês vão precisar para a produção do dia seguinte, certo? Porque isso agiliza muito o processo. Porém, eu sempre falo também que eu faço o mise en place apenas de alguns ingredientes. Por quê? Porque tem uns que são mais perecíveis do que os outros, certo? Então, o que eu geralmente deixo pesado, né? Eu deixo pesado o açúcar, a farinha, o óleo, chocolate, o fubá, que mais? O flocão, sabe? Essas coisas, certo? Eu não deixo ovos, porque, gente, ovos é tenso, hein? Cuidado. Ovos, leite e fermento, né? Ovos e leite, muito perecível. Ai, Fernanda, mas eu posso quebrar os ovos e já deixar dentro da geladeira? Meu, não faça isso. Então, para que eu vou deixar isso ocupando espaço na minha geladeira, com aquele monte de potes, né? Porque eu já tenho pote de cobertura, eu já tenho, sei lá, não tenho uma geladeira só para bolo, certo? E também correr o risco de, sei lá, alguma bactériazinha, dar um trem errado ali, certo? Então, eu deixo somente esses ingredientes que eu falei para vocês separados. O fermento eu não gosto de deixar separado, por quê? Porque esses potinhos que eu uso, pessoal, são potinhos de plástico com tampa, mas eles não são hermeticamente fechados, entendeu? Então, o que acontece? Pode umedecer, o seu fermento pode perder o efeito, né? Por que pode perder o efeito? Porque ele em contato com o calor do forno ou com a umidade, ainda que seja do ar, ele pode perder o efeito dele, né? O poder de ação. Então, não vou correr esse risco, certo? Dito isso, como que eu faço aqui? Deixo o meu mise en place separado, faço uma leva, né, uma fornada de bolo, coloco no forno, e aí, depois que eu coloquei no forno, eu já vou preparar a próxima fornada, certo? E aí, o que eu faço? Eu bato a emulsão ou as emulsões, certo? Porque eu consigo fazer 7 bolos, no máximo 7 bolos aqui no meu forno. Então, eu bato as emulsões, deixo ali separadinho, certo? A farinha já tá pesada, o fermento tá ali para eu só medir e colocar no bolo. E minhas formas estão untadas, ok? Tiro aquela fornada do forno, desligo o forno e finalizo as massas, entendeu? Isso aí vai dar, gente, uns 5, 10 minutos, dependendo do bolo que você vai fazer, certo? E por que eu faço isso? Primeiro, porque o forno não pode estar muito quente quando você for colocar o bolo. Se o forno estiver muito quente, ou seja, tirei do forno e já vou colocar outra fornada que estava ali esperando, que eu não gosto, porque o fermento já começa a agir. O que vai acontecer? Ou o bolo pode ferver e estourar as bolhas e murchar, entendeu? Ou pode ferver e derramar na forma. Ou pode crescer com aqueles buchinhos, sabe? Um bucho assim, uma barriga em cima, com aquele chapéuzinho na lateral, né? Ou pode assar e não crescer, certo? Por que eu tô falando tudo isso aqui para vocês? Porque existem alguns bolos que você pode sim deixar essa emulsão batida durante 30, 40 minutos, enquanto a sua fornada está assando, entendeu?
Porém, existem bolos que você não consegue fazer isso, você não pode, por quê? Porque senão você vai colocar ele no forno e ele vai murchar. Os bolos que você usa gelatina na massa, né? Você não pode deixar essa emulsão esperando muito tempo. Por quê? Porque senão a gelatina ela vai hidratar e vai murchar quando você estiver assando o bolo, tá bom? Vai embatumar, beleza? Então, pessoal, quanto tempo eu posso deixar a emulsão pronta antes de acrescentar a farinha e o fermento? Eu, Fernanda, deixo aí de 30 a 40 minutos no máximo, ok? Eu até gosto de deixar um pouquinho mais, tá? Assim, um pouquinho mais não, uns 30, uns 20 minutinhos, por quê? Eu bato aquela emulsão para dissolver o açúcar durante aproximadamente uns 40 segundos, certo? E deixa ela dar uma descansadinha, porque a gente faz muitas bolhas, né? Enquanto a gente bate o bolo, certo? Então, para essas bolhas saírem, para elas assentarem, tá? Então, por isso que eu gosto de bater a emulsão aí no meio desse processo. Fernanda, como podemos usar o copo medidor com o máximo de precisão possível? De quantos ml é seu copo medidor? Ó, seguinte. Às vezes, geralmente, quando tem semana gratuita ou quando eu tô recebendo alunas novas no curso, né? Isso acontece. Assim, gente, ó, a Fernanda passou a medida em xícaras e passou a medida em peso, né? Em gramas, só que eu coloco na minha xícara e coloco na minha balança e não tá certo esse peso. Tá oscilando muito. Qual medida eu vou, né? Eu sigo. E é o seguinte, é óbvio, gente, que eu passo as medidas para vocês em xícaras. Por quê? Porque muitas pessoas não têm balança ainda, certo? Mas a partir do momento, gente, que você decidir a fazer um bolo que seja para vender, você precisa ter uma balança. Por quê? A balança é que vai te dar segurança para você produzir seus bolos de uma forma padronizada, entendeu? E assim, ó, qualquer coisa que dê errado no seu bolo e você não estiver usando a balança, já sabe, né, minha amiga? Pode ser a sua receita, pode ser um desequilíbrio na massa, certo? Como que eu, Fernanda, produzo os meus bolos? Balança. Eu sou a viciada em balança, ok? Porque ela me dá segurança e às vezes, por isso que às vezes vocês veem, ó, 215 gramas, 200 gramas. Gente, se vocês forem pesar 15 gramas de farinha, o que é 15 gramas de farinha? É quase nada. Porém, vocês não querem a receita do jeito que eu faço aqui na minha casa, né? Então, eu sou muito, assim, criteriosa na hora de passar o peso para vocês, certo? Porque eu passo exatamente a quantidade que eu uso aqui em casa, certo? É óbvio que isso pode variar, né? De acordo com a marca dos produtos que você usa. Porém, o peso é sempre certo. E como que a gente pode usar? Qual a dica que você dá para usar copo medidor? Primeiro, começou a usar copo medidor, você vai seguir a receita inteira por copo medidor, ou seja, em xícaras, certo? Não fique tentada, não tente fazer essa conversão do copo, da xícara para a balança se você não tem a balança, certo? Porque senão vai dar ruim. Outra dica aqui, o copo que eu uso o copo medidor, a xícara pesa tem 200 ml. Então, no mercado, a gente tem xícara de 220, a gente tem xícara de 240, a gente tem xícara de 200. Então, são vários tamanhos de xícara diferentes. A minha é de 200 ml, certo? Ó, porque que algumas medidas, né, minhas em xícaras não batem com o peso quando você vai pesar aí na sua casa.
Porque depende da forma que a gente coloca, por exemplo, a farinha nesse medidor, né? Se você tá com o medidor aqui e coloca, né, a farinha e vai socando, né? Por mais que você faça assim, ó, para ela nivelar, você vai socando a farinha lá embaixo e vai ser necessário você colocar mais farinha para completar aquela xícara. Ou seja, vai ficar mais pesado, certo? Outra coisa, gente. Que vocês sempre confundem? A medida de... se sua xícara tem 200 ml, quanto que corresponde uma xícara de farinha em peso, né? Às vezes vocês confundem e falam, não, uma xícara de 200 ml é igual a 200 gramas de farinha. E não é isso, tá? Uma xícara de 200 ml corresponde a 100 gramas de farinha, certo? Outra coisa também que eu ia falar sobre a xícara. Sim, às vezes eu falo assim, ó, na receita, 215 gramas ou uma xícara e um quarto, né? O que eu faço? Quando eu passo em xícara, eu passo a medida aproximada. Por quê? Porque às vezes eu peso, né? Às vezes não, eu sempre faço receita pesando. E aí eu vou colocar na xícara, dá uma xícara e quase um quarto. Como é que eu vou passar isso para vocês? Entendeu? Então, por isso que o melhor a se fazer é usar balança. O meu forno está deixando o bolo ressecado na parte de cima. Por quê? Qual é a melhor grade para assar o bolo? Veja bem. Os bolos feitos com óleo, tá, gente? O que acontece? A gente, quando tira do forno, se ele tá assado certinho, ele tá douradinho, certo? E ele tá sequinho. Você vai colocar a mão nele assim, ó, não tá grudando, não pode estar grudando na mão, tá? Só que logo depois que ele esfria, que a gente desenforma, enfim, depois de um período, ele fica úmido, tá bom? Então, o que acontece? Se o seu bolo estiver ficando ressecadinho não, sequinho, né? Na hora que você tira, relaxa, certo? Fica de boa, porque ele vai umedecer depois, ok? Agora, se ele estiver ficando ressecado, na hora de você comer mesmo, você tem que observar o seguinte, se você estiver usando forno elétrico, né? Você precisa saber se você não tá ligando o grill antes da hora, por exemplo. Porque tem fornos em que a gente liga o grill, né? Antes de terminar de assar. Esses elétricos. O que a gente faz? A gente pré-aquece com o de cima e o de baixo ligado, colocamos no forno, desliga o de cima, né? Colocamos o bolo no forno, espera ele crescer, porque ele vai crescer assim, depois ele vai nivelar. Nivelou, aí você liga o grill, beleza? Para terminar de assar e para dourar, ok? Então, se você estiver usando o grill no seu forno elétrico, talvez seja o momento aí de você testar. Coloque, como que eu falo? Ligue um pouquinho depois, quando estiver quase terminando aí de assar, tá? Se você estiver falando de um forno a gás, talvez seja necessário você fazer o quê? Descer a grade um pouquinho, tá? Porque sinal aqui em cima tá muito quente. E aí vem a pergunta, Fer, como em qual grade eu posso assar o bolo? Eu posso assar em 2 grades ao mesmo tempo? E é o que eu sempre falo. Gente, os nossos fornos convencionais, eles não são preparados para a gente assar perfeitamente os bolos caseiros em 2 grades. Pão de ló, essas coisas até, né, eu conheço confeiteiras que fazem isso. Por quê? Elas vão cobrir depois e elas gostam do resultado. Mas a gente que faz bolo caseiro, esse bolo caseiro ele tem que estar dourado por fora, no cone, em cima, embaixo, tudo certinho. E se a gente assar em 2 grades, o calor não vai
circular uniformemente, e nisso a gente vai ter que fazer aquele rodízio. O que tá em cima, bota para baixo, o que tá embaixo, bota para cima. E nisso, o bolo vai ficar mais tempo no forno, o volume vai diminuir, você pode ter aí resultado numa massa ressecada, entendeu? Então, por isso que eu aconselho vocês, estão em casa, forno convencional, asse numa grade só, tá? Aqui eu só asso em uma grade. Todavia, eu tenho alunas que têm fornos profissionais que elas conseguem assar em várias grades, beleza? Mas por quê? Existe aí uma turbina, existe aí toda uma física aí para assar os bolos uniformemente, tá? Eu, particularmente, nunca usei forno profissional, não. Daqueles lá da comunidade, eu nunca usei, tá bom? Ai, tinha uma aqui muito boa, muito boa. Aqui, ó, Fer, fazer bolo na batedeira ou liquidificador? Qual a diferença? Interfere na massa? Gente, no nosso caso, tá? No caso das minhas receitas, no caso dessas receitas que vão no liquidificador, que são próprias para liquidificador, se você fizer esse bolo com o mesmo processo que você faz, por exemplo, um pão de ló, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque o pão de ló, ele tem menos gordura, ele tem menos líquido, né? É diferente a estrutura da massa dele. É uma massa espumosa, certo? Já a nossa massa do bolo caseiro, né, de chocolate, enfim, né, dos nossos bolos caseiros, elas são mais cremosas, entendeu? Então, o que acontece? Se você fizer esse mesmo processo que você faz com o pão de ló na batedeira, ela vai ficar cheia de bolhas, não vai ficar bacana, tá? O que você pode fazer é o quê? Em algumas receitas, porque também não são em todas, é separar a clara, bater clara em neve e misturar depois nesse processo, entendeu? Antes de colocar no forno, né? Depois que você coloca o fermento. Ok? Beijo, beijo. Brigadão, gente. Gratidão mesmo. Tchau para vocês.